Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos estudar geometria analítica, cônicas, conceitos iniciais. Nesta aula, estudaremos um tema importante na geometria analítica: elipse, parábola e hipérbole. Veremos que a elipse, a parábola e a hipérbole são cônicas, oriundas de cortes de plano num cone, por isso recebe esse nome cônicas. Vamos conhecer seus elementos e as suas aplicações. Cônicas ou seções cônicas são curvas obtidas pela interseção de um plano com um cone duplo, de acordo com a inclinação desse plano. As curvas chamadas são circunferência, que a gente já estudou, elipse, parábola ou hipérbole. Quando o plano está paralelo ao plano do cone, o plano da base do cone, a curva ela é uma circunferência, sendo considerado um caso particular de elipse. Conforme a gente vai aumentando a inclinação, nós encontramos as demais curvas, como mostra a imagem ao lado. Vamos ver. Na primeira nós temos a interseção de um plano que está em azul com um cone em cinza, nós temos uma parábola. Na segunda nós temos um plano paralelo, que é uma circunferência. Na terceira, um plano inclinado, nós formamos uma elipse. E na quarta, um plano perpendicular ao plano da base, que é uma hipérbole. Vejamos agora isso numa animação. A interseção de um plano com um cone pode ainda dar origem a uma parábola, circunferência, elipse ou hipérbole, como nós vimos anterior, dependendo da inclinação do plano. O estudo das seções cônicas, ele iniciou na Grécia Antiga, onde foram identificadas diversas de suas propriedades geométricas. Entretanto, foi necessário alguns séculos para que a utilidade prática dessas curvas fosse identificada. Vejamos, na primeira nós temos uma seção que gera uma parábola, na segunda uma circunferência, na terceira uma elipse e na quarta uma hipérbole. As circunferências podem ser obtidas por meio da interseção de um plano com cone. A definição dela é: dado um ponto C, chamado de centro, e um comprimento R, chamado de raio, a circunferência é um conjunto de pontos cuja distância até C é sempre igual ao raio. A equação reduzida da circunferência nós já vimos. É x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde a e b são os centros, é o dado do centro da circunferência. A elipse é um tipo de cônica e é a curva gerada quando um plano corta as duas geratrizes de um cone. Essa curva chamada é elipse. Neste caso, o plano ele não é paralelo à geratriz do cone e também não é paralelo à base. Usamos elipse para modelar a trajetória de um planeta ao redor do Sol. Aliás, a trajetória de qualquer planeta ao redor de uma estrela. Então, a trajetória de um planeta ao redor de uma estrela, ela não é uma circunferência, ela é uma elipse. E a estrela, ela fica sempre em um dos focos dessa elipse. O planeta, quando se aproxima da estrela, ele aumenta a sua velocidade. E quando o planeta se afasta da estrela, ele diminui a sua velocidade. Esses dois movimentos, eles recebem dois nomes, periélio e afélio, quando se aproxima da estrela e quando se afasta da estrela. Então, essa é uma das aplicações do conceito de elipse. Elipse. Dessa forma, a elipse é o lugar geométrico dos pontos no plano cuja soma das distâncias D e D' é um ponto fixo no plano, chamado de foco. Nós temos como foco nessa figura os pontos F e F'.
e a distância D mais D' somados é sempre uma constante. Cônicas, elementos de uma elipse. F1 e F2 são os focos. C é o centro. 2C é chamado de distância focal, ou seja, a distância entre F1 e F2. 2A é chamado de medida do eixo maior. É a distância entre os vértices, que a gente chama de A1 e A2. Então, A1 e A2, a distância entre A1 e A2, que são os vértices, é chamado de eixo maior. B1 e B2 é a distância chamada de eixo menor, 2B. Então, B1 e B2 eles ficam em cima do eixo Y, que é o eixo normal, e é chamado de eixo menor da minha elipse. A parábola a gente já estudou no primeiro ano. A parábola ela é vista quando um plano intersecta um cone com uma inclinação paralela à sua diretriz. A figura que surge é uma parábola, como vocês podem ver no desenho. A figura ali do corte, ela é uma parábola. A parábola é sempre utilizada na arquitetura para a construção de arcos, principalmente em pontes. E ela também é usada nas antenas parabólicas, que não recebem esse nome à toa. É por causa da propriedade reflexiva que a parábola tem. E nós vamos estudar isso agora. A parábola em antenas. A parábola ela tem uma propriedade reflexiva. Nela, todo raio paralelo ao eixo é refletido em direção ao foco, ou todo raio emitido do seu foco, ele é refletido paralelamente ao eixo de simetria. Isso confere à parábola uma capacidade de concentrar ondas de fontes externas em um único ponto. A imagem que nós temos ao lado é a imagem das antenas do Radioscópio de Astronomia no Novo México, né? Por que nós usamos esse tipo de antena e não um outro tipo? Vamos ver a figura abaixo. Na figura abaixo nós temos desenho que mostra a propriedade reflexiva de uma parábola. Todos os raios que vêm de alguma fonte externa, ele é refletido na parábola e concentrado no seu foco. Sendo assim, o foco ele capta o máximo de ondas possíveis vindos de fora. Essa radioastronomia, essa propriedade da parábola faz com que ela seja usada tanto na transmissão de ondas de rádio, de televisão, quanto de celular, como também na radioastronomia, que é esse caso do observatório no Novo México. Então, é sobre essa propriedade geométrica que a gente vai estudar futuramente. Seção de planos num cone duplo. Em matemática, a hipérbole é o tipo de seção definida pela interseção entre uma superfície cônica, regular e um plano perpendicular à base. Repara, na figura, a superfície cônica ela é em roxo e o plano ele está em amarelo. Na primeira figura, eu traço, faço o corte e aí nós temos a segunda figura, a hipérbole. A hipérbole são essas duas curvas amarelas que aparecem na segunda figura do cone. Então, como que eu vejo a hipérbole? A hipérbole ela é definida pela interseção da superfície cônica com esse plano perpendicular à base. E onde nós usamos a hipérbole no nosso dia a dia? Nós usamos na construção de monumentos, arquitetura e em telescópio. Primeira figura nós temos a Catedral de Brasília, onde é usado arcos hiperbólicos.
Na segunda, nós também temos a hipérbole na chaminé de usinas atômicas. E terceiro, nós temos o telescópio. O telescópio ele não é em formato hiperbólico. Dentro dele é que nós usamos lentes que têm o formato hiperbólico de forma a maximizar a visualização do telescópio. Então, nós usamos a propriedade reflexiva das lentes hiperbólicas para poder maximizar a potência do telescópio. Agora vamos ver essa matéria na apostila. Essa matéria está na apostila módulo 10, capítulo 30. Eu peço que vocês leiam a seção Faz Sentido da página 28. Ela fala sobre as propriedades reflexivas de uma parábola. Agora também nós vamos fazer uma atividade diferente. É uma atividade sobre o estudo do comportamento da elipse, na página 14. Para isso você vai precisar acessar o site da FTD, a editora do livro de vocês, e seguir o passo a passo que está descrito na página 14. A correção dessa atividade está no PDF a seguir na nossa sala, na plataforma Google Classroom. Na próxima semana, nós teremos uma aula usando o Zoom e o link vai ser disponibilizado pelo Clip Score. Então, semana que vem será a semana só de revisão para a prova pela plataforma Zoom. Um abraço, fiquem bem e bom estudo!